E aí, pessoal, beleza? Então, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula de hoje, nós vamos ver como converter textos em número. O que acontece? Muitas vezes nós recebemos um arquivo proveniente de algum software ou de algum banco de dados e os números estão formatados como texto. Como que eu posso resolver isso? Vamos lá para o nosso Excel descobrir? Bom, então eu tenho aqui um arquivo simulando que eu tivesse recebido esse arquivo de algum software ou de algum banco de dados, então, que ele exporta como um TXT. Como que nós vamos saber que realmente o número está como texto? Geralmente que tiver esse pontinho verde aqui no lado superior da célula, lado superior esquerdo da célula, ele tem uma nota aqui, algum erro, alguma coisa que aconteceu. Então, se nós clicar nesse caso, ó, número armazenado como texto. Quando são números decimais, números inteiros, que nem esse aqui, eu posso selecionar a coluna inteira, clicar aqui, converter em número. Perfeito, ele é um número. Então, nesse caso, o Excel está armazenando a informação como texto. Posso corrigir simplesmente selecionando os itens, selecionando a coluna, clicando nessa caixinha amarela que tem ao lado e a opção converter em número. Perfeito? Ó, converteu em número, tirou a marcaçãozinha verde. Esses aqui também, mesma coisa, porque são inteiros, não são quebrados, não são frações. Converter em número. Perfeito. Agora, propositalmente, eu deixei esse aqui como separador de decimais, o ponto. Mas no meu computador, eu tenho separador de decimais configurado como vírgula. Olha o que vai acontecer. Esse aqui ele nem está dando a opção de converter para texto, de texto para número. Por quê? Porque nesse caso, o Excel já considerou direto um texto. Se ele fosse, no meu caso, teria 61,5 e aqui eu tenho 61,5. Essa é a diferença. No meu computador, então vamos retomar. Aqui também, em centímetros, eu também estou com o número inteiro. Vamos clicar aqui, converter em número, perfeito. Nessa célula quilograma, propositalmente eu coloquei ponto para separador de decimais. Mas como meu computador tem vírgula como separador de decimais, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar toda a coluna, utilizar o atalho Ctrl L ou vir aqui no menu inicial, localizar e substituir, clicar no substituir. Vamos substituir o ponto por vírgula. Vamos substituir o ponto por vírgula. O que vai acontecer? Na hora que dá um substituir tudo, automaticamente o Excel vai converter aquele valor que estava da forma numérica, forma de texto, vai converter para número. Aqui centímetros já converti, agora é nesse outro caso. A latitude, eu tenho um número muito grande, também está selecionado como texto. Então vamos selecionar os dois e mandar converter para número para ver o que vai acontecer. Perceba o seguinte, vamos pegar essas duas primeiras células aqui. Eu tenho menos 21 e menos 54, vírgula alguma coisa. Olha o que vai acontecer neste caso. Converter em número. O Excel não considerou o vírgula 21, 21, alguma coisa. Como o separador de milhar para o meu computador é o ponto, então ele olhou, pá, esse aqui é um ponto. Então ele jogou tudo como milhar. O que seria 21,029182 ficou 21 milhões 29.182. Não é isso que nós precisamos. Então tem que tomar um cuidado maior neste caso. Vamos voltar. O que eu poderia fazer nesse caso para corrigir? Vamos voltar mais uma vez. Mais um. Fazer a mesma tratativa que nós temos aqui no quilograma. Ok, selecionamos. Ctrl L, vou utilizar agora. Substituir ponto por vírgula. Substituir tudo. Perfeito. Agora sim, o Excel considerou 21,021082. E aqui, 54,168858. Perfeito? Agora esse último exemplo. Aparentemente parece que é o número correto. Só que se eu tentar fazer qualquer multiplicação com ele, vai dar um valor errado. Por quê? Esse aqui não é o número.
Vamos apagar. Eu tenho, como já falei, meu separador de decimais é a vírgula e o separador de milhar é o ponto. Isso acontece muito em programas que exportam dados, ele exportar nesse formato. Se eu tentar utilizar o Ctrl L, que nem nós temos nos outros exemplos, substituir ponto por vírgula, o que vai acontecer? Vai complicar ainda mais o meu equacionamento. Agora eu tenho duas vírgulas. Mas aí como é que eu vou fazer isso agora? Vamos dar Ctrl Z. Vamos selecionar toda a coluna novamente. Então, nós vamos fazer essa conversão em duas etapas. Primeiro, nós vamos converter, por exemplo, a vírgula para um outro símbolo e o ponto para vírgula. Depois, esse outro símbolo que nós usamos, nós vamos converter para ponto. Ou para nada, que também é possível. Porque como o ponto, no meu caso, o computador está formatado com o padrão brasileiro, o ponto é o separador de milhares e a vírgula de decimal. Vamos utilizar então o Ctrl L ou, novamente, em página inicial, localizar, substituir. Então vamos fazer o seguinte. O que é ponto, nós vamos substituir por exemplo, o arroba. Mandar substituir tudo. Ok. Fechar. Fica assim mesmo, não se preocupa. Nós vamos fazer essa conversão em duas etapas. Novamente, seleciona tudo, localizar e substituir, ou Ctrl L, substituir. Agora sim, nós vamos substituir a vírgula por um ponto. Substituir tudo, ou por nada. Também poderia ser vazio. Substituir tudo. Ok. Agora que nós já estamos com a seleção feita, vamos substituir o arroba pela vírgula. Substituir tudo. Perfeito. Inclusive já estava até formatado como valor contábil. Então, essa aula de hoje é uma aula muito interessante, principalmente para quem trabalha com dados exportados de outros programas. Programa da sua empresa, o programa gerenciador de banco de dados. Que a maioria dos programas, quando exporta, ele considera a formatação americana. E na formatação americana, o separador de decimais é o ponto e o separador de milhares é a vírgula. Fica então essa dica aí para quando tiver algum dado exportado. Valeu! Até a próxima aula!